Paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, do livro de Juízes, no capítulo de número 16, e diante de mim está aqui o versículo de número 28, e eu gostaria assim de ler e compartilhar com todos em nome de Jesus. Diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas, com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que matara na sua vida. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos fala sobre Sansão. Sansão foi o juiz do povo de Israel, e todos conhecem, até mesmo uma pequena criança que participa dos cultos, que tem os pais cristãos, já ouviram falar na história de Sansão. O forte Sansão, que fez grandes obras no nome do Senhor, pelo Espírito Santo, que o tomava, que tinha escolhido para, nos dias passados, Israel, dar livramento a Israel contra os filisteus. E a palavra do Senhor diz, irmãos, que Sansão ele começou uma obra com grande êxito. Coisas inexplicáveis aconteceram através da vida de Sansão, combatendo contra os filisteus, ao ponto que chega um dia que todo o exército filisteu, juntamente com o rei, desiste de combater contra Israel por causa da invencibilidade de Sansão, e recuam. Mas recuam como recua o nosso adversário quando nós estamos em oração. Ele recua e fica, como a palavra diz, bramando em nosso derredor como um leão. Então ele não pode chegar ao nosso redor, mas ele fica ao nosso derredor como um leão, tentando achar uma brecha, um caminho para novamente vir e executar a tua obra, que é matar, roubar e destruir. Então nós, como servo de Deus, nós temos que nos cuidar. Se nós estamos em um momento bem espiritualmente, não fique tranquilo, não fique em paz, não deixe de buscar o Senhor, de orar, porque um momento nosso de falha, de erro, o adversário vai estar presente. O Senhor ele é bem presente na hora da nossa angústia, mas o adversário ele é bem presente também na hora da nossa falha, do nosso erro, da nossa falta de vigilância. E Deus ele quer nos livrar, então nós temos que tomar os devidos cuidados. Mas a palavra, a Bíblia nos diz que Sansão venceu por muitas vezes, grandes coisas Deus fez por intermédio de Sansão, pelo teu Espírito, mas em um momento da vida de Sansão, que ele se vê invencível, a palavra de Deus diz que ele começa a brincar com aquilo que Deus está fazendo na vida dele. Ele começa a brincar com a confiança que Deus depositou sobre ele para fazer uma grande obra. E a palavra do Senhor diz que ele começa a se unir com as mulheres dos filisteus, até mesmo por permissão de Deus, não podemos nos referir diferente daquilo que a palavra diz, mas houve todo um motivo para que Sansão viesse chegar a esse momento que nós estamos aqui. Ele começou então a não se preocupar tanto com a tua vida diante do Senhor e cuidar dos seus prazeres carnais. E ele foi enganado. A palavra diz, nós conhecemos que Dalila, uma mulher filisteia,
ela enganou Sansão. Primeiro ela seduziu Sansão, Sansão se deixou levar, se apaixonou por aquela mulher, e ela, na sua astúcia, descobriu o segredo de Sansão, onde que constituía a sua força. Então ele ali anuncia a ela que ele era um nazireu de Deus, ele tinha que ser mantido na santidade, coisa que ele já não estava fazendo mais naquele momento, porque muitas coisas ele já tinha feito contrário àquilo que era o propósito do nazireno. E ele falou que se o cabelo dele fosse cortado, ele perderia toda a força. E a palavra diz que assim sucedeu. Ela faz ele dormir no joelho dela, e os filisteus vêm de uma forma astuta, como vem o nosso adversário quando nós estamos dormindo na nossa carnalidade, e ali retira a comunhão dele com Deus, retira aonde verdadeiramente estava o pacto de força que Deus tinha dado a ele. Então a palavra do Senhor diz que daquele momento Sansão se tornou em nada, ele foi vencido pelos filisteus, perdeu a força, os 2 olhos deles foram arrancados, e ali está um Sansão vencido, um Sansão que vai para a prisão, que começa a passar escárnios diante dos inimigos de Deus, Israel. E num dia, como nós chegamos aqui na palavra, uma festa organizada ali na terra dos filisteus, ao deus Dagon, o deus daquele povo herege, aquele povo distante da realidade de Israel e de Deus. Eles levam Sansão para se divertir, para dar glória a Dagon e se divertir também de um que era forte, que podia, agora já não pode mais. Então a palavra do Senhor diz que neste dia Sansão, cego, humilhado, sofrendo, ele clama mais uma vez a Deus, e Deus age de misericórdia, dá a ele força, e com aquela força ele consegue juntar as colunas daquele templo, a estrutura, derrubar e matar milhares de filisteus. Então a Bíblia diz aqui, onde nós lemos, que foram mais os mortos na morte de Sansão do que em toda a tua vida. Enfim, uma obra feita por Deus, uma história, um legado deixado para nós aprendermos com a palavra de Deus. Então, amados, a vontade de Deus é que nós permanecemos firmes na tua presença. Mas o que nós estamos vendo nos dias de hoje? Um povo, irmãos, fraco, um povo cego, um povo sem nenhum poder para executar a obra de Deus. A igreja da última hora é uma igreja que sofre diante do adversário, diante dos problemas, porque uma que se cumpre a palavra de Deus. A Bíblia diz, quando vier o Filho do Homem, achará porém fé na terra. A palavra diz também, os últimos dias serão dias trabalhosos, então diz dificuldade. A frieza, a fraqueza, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então a palavra se cumpre, irmãos, mas é uma coisa que sucede por causa do desleixo, da forma muitas das vezes que a igreja se põe diante de Deus, e Deus sabia que seria assim. Tanta tecnologia, tantas coisas para tirar de nós a comunhão com o Senhor. Muitas das vezes, ao invés de ler a palavra, nós vamos para a rede social, para o WhatsApp, para o Facebook, para o Instagram e tantas outras redes que dizem aí que são impossível enumerá-las. Cada dia surge uma, e nisso o adversário das nossas almas também vai tirando a nossa força, tirando a nossa comunhão com Deus. Eu não quero falar sobre aquilo que nos faz perder a comunhão com Deus, porque cada um sabe aonde é que ele tem caído. A Bíblia fala para nós voltar onde é que nós caímos e levantar. Então aquele que caiu sabe o que é que derrubou ele. O que eu quero transmitir para você através dessa palavra, que Deus ele tem um avivamento para esta última hora. Ele tem uma unção, ele tem uma chama viva para derramar no nosso coração. E se nós, como Sansão, nós começarmos a nos humilhar diante do Senhor, falar: Senhor, eu perdi a minha visão, eu perdi a minha comunhão, eu perdi a minha fé, eu estou voltando às práticas que eu tinha quando era do mundo, na vaidade, no engano, no pecado, mas eu sei que isso gera em mim a condenação. É isso que tem me feito estar envergonhado diante do adversário, que muitas das vezes me oprime. Quando
quantos crentes nos dias de hoje que estão oprimidos, depressivos, eles são cristãos, filhos de pastores, conhecedores da palavra. É a hora da igreja do Senhor que tem uma promessa, aqueles que têm uma promessa e sabem que estão fora da presença de Deus, fazer como Sansão, se humilhar diante do Senhor e falar: Senhor, me ajuda, Senhor, eu reconheço que foram minhas falhas que me levaram à situação que eu estou, porque eu tenho certeza que se nós fizermos assim, o Senhor é aquele que tem uma porção do teu Espírito para nos derramar nesta última hora, Ele tem uma chama para acender no nosso coração nesta última hora e nos deixar preparado para a salvação, amados, porque se Jesus voltar e nós estivermos ainda sem este poder, sem essa unção, sem a comunhão com o Espírito Santo, é fato que nós vamos ficar aqui na face dessa terra. O Senhor diz na tua palavra que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Então a garantia que nós temos de Deus, que nós vamos entrar no céu pela porta, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então eu não sei como você está neste dia, mas eu digo a você, nós podemos clamar um Deus que mesmo nós temos feito tudo errado, Ele pode ter misericórdia de nós e derramar uma grande unção sobre a nossa vida e nos levantar nesta última hora. Basta tão somente nós reconhecer e falar: Senhor, só mais uma vez, por favor, só mais uma vez, Senhor, me enche da tua graça e eu vou valorizar esta unção, eu vou valorizar este poder e eu vou fazer uma obra da igreja verdadeira da última hora, que é refletir a luz de Cristo, que é ser o sal desta terra, como é a proposta do Senhor para a tua igreja. Eu tenho certeza, meus irmãos, que essa história de Sansão é algo para os nossos últimos dias também, e se nós clamar ao Senhor, se nós temos nos sentido derrubado, humilhado, cego, porque um dia, quem sabe, brincamos com a palavra de Deus, eu tenho certeza que Deus, nesta palavra, Ele nos levanta. É só nós dobrar o nosso joelho, reconhecer, se colocar diante desse Deus que é vivo, que eu tenho certeza que Ele se manifesta, Ele opera, Ele me levanta, Ele te levanta, Ele levanta a tua igreja e faz uma igreja forte nesses últimos dias, para nos últimos momentos agora estar anunciando a salvação, anunciando a volta de Jesus e ainda levantando mais almas para o reino de Deus. Que nós íamos meditar nesta palavra. Eu tenho certeza que Deus, por ela, Ele continua falando nos nossos corações e Ele nos levanta para nos preparar para a salvação e para fazermos as últimas obras que a igreja tem a realizar na face da terra. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus.